Então a gente precisa eliminar os vícios, mas para eliminar um vício você não pode criar outro e pôr no lugar, concorda? Então você pode até pensar assim, tá bom, Tarcísio, eu entendi. Agora, parte prática, o que eu posso fazer para eliminar esses vícios? Não quero mais, já entendi que isso não é bom e eu quero mudar. Nós adquirimos esses vícios durante a nossa vida, com as nossas experiências, né? Alguns desses vícios que estão na nossa linguagem são mais latentes do que outros, e esses mais latentes são mais fáceis de combater. Mas, de modo geral, o que eu posso te dizer que ajuda muito a você lidar com os vícios de linguagem é ler. Sim, jovem padawan. Ler, de preferência livros, jornais e revistas, porque são fontes mais confiáveis, né, já que eles costumam contar com um processo de revisão, então tudo que eles publicam é tudo revisado por mais de uma pessoa, então erros grosseiros são menos comuns de serem encontrados. Ler vai fazer duas coisas importantes para você. Primeiro, vai melhorar o seu vocabulário, e vai ampliar a sua criatividade, exatamente para você usar os termos novos que você aprender durante as suas apresentações. E acredite em mim, ter um vocabulário mais encorpado ajuda muito no discurso. Mas e para diminuir, por exemplo, o uso de né, o uso das contrações, né? Os famosos facilitadores de conversa de boteco. Também tem um jeito. Porque essas contrações, veja, elas são meio que companheiras do nosso papo de botequim, né? Daquele momento entre amigos, né? De descontração. E o né, naquele contexto, é um amigão. Toda hora que a gente precisa de uma confirmação, de um feedback, de um sinal de aprovação, a gente manda um né. Que, afinal, o né, ele é contração de não é. Então, você pode falar coisas do tipo... hoje está quente, né? A gente vai junto, né? E no dia a dia, a gente treina bastante o uso do né. Se a gente está entre amigos, então, naquela conversa de botequim, nesses ambientes é onde surge o hábito. E ali, de novo, naquele contexto, não tem problema. Ninguém vai analisar se você está usando linguagem culta para pedir mais uma cerveja. Ali não há problema. O problema surge quando o hábito que a gente adquire ali invade outras freguesias. Porque quando você usa muito o né numa apresentação, quando você está discursando numa reunião, o né enfraquece o discurso e transmite insegurança. Fica parecendo que a gente quer uma confirmação a todo momento, que a gente não está falando com segurança, que não temos autoridade sobre aquilo que nós estamos falando. E para acabar com isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente se tornar consciente da nossa afeição pelo né. Quando você for ensaiar suas próximas apresentações, procure gravar a si mesmo em vídeo, usando seu celular ou uma câmera qualquer. Veja se você está na categoria, por exemplo, de simples conhecido do né, ou seja, menciona ele poucas vezes. Ou então se você está na categoria de irmão, brother, camarada, que praticamente substitui a vírgula por né. Em ambos os casos, existem formas de resolver. E essas formas são até bastante simples. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, olha só. Primeiro, mantenha o discurso simples. Mantenha o discurso simples. Se você não tem muita chance de falar em público, não tem muito o hábito de falar em público, e também não é habituado a criar roteiros para os seus discursos, evite vocabulários complexos. Seja direto e natural da forma que você está mais acostumado a fazer, da forma que você está mais acostumado a falar. Quanto mais simples, menos chance de precisar usar um preenchimento com né, tá, ou então aqueles Por exemplo, olha essa frase. Precisamos erudir nossas vontades em um rompante audaz a fim de obliterar os vícios sem claudicação. Lá pelo meio dessa frase aí, quando você estiver falando, e talvez porque você não fale tanto essa frase ou essas palavras no seu dia a dia,
Você pode precisar de uma pausa mental para recordar da palavra. Pô, já decorei, mas deixa eu lembrar. Ah, tá. E aí o que a gente faz? A gente enfia um né. Precisamos erudir nossas vontades, né? Em um rompante audaz. Percebeu? Então não esquece. O discurso simples é seu amigo. Você tem que focar naquilo que é fácil de fazer e fácil da sua audiência entender. Linguagem simples sempre. Segundo, domine o tema. Você não precisa ser uma sumidade no assunto, mas estudar bastante e estruturar corretamente o discurso evita que você precise ficar lembrando do conteúdo o tempo todo. Quase sempre essa tentativa de resgatar o conteúdo que foi estudado na mente costuma vir acompanhado de um desses vícios. Ou um tá, entendeu? Terceiro, importantíssimo, esse você vai dar risada até. Acostume-se com o silêncio. Não preencha o silêncio. Acostume-se com ele. Aliás, aprenda a usar pausas para acrescentar dramaticidade e eloquência nas suas falas. É comum a gente se incomodar com o silêncio. E botar ali um né, um tá, para não ter esse vácuo. E isso não é preciso. Você pode, por exemplo, usar as pausas para respirar. Aliás, o silêncio pode ser um grande aliado para obter a atenção do seu público e levar o seu público para refletir sobre alguma coisa. É estranho o silêncio, né? E quarto, você pode mudar a entonação da sua voz. O né é um método de checagem. E quando a gente fala sem muito propósito, sem firmeza, acaba naturalmente pedindo uma confirmação. Quando a gente muda a inflexão da voz, falando com segurança, falando com autoridade, você naturalmente dispensa o uso do né. E uma forma simples de fazer isso, de você dispensar realmente o uso do né, é você mudar o tom da frase para afirmação ao invés de interrogação. Só de você fazer essa mudança, mudar de interrogação para afirmação, você vai ficar muito menos propenso a enfiar um né no final de cada frase. Quarto, importantíssimo, aprenda a usar substitutos. O ideal é você escutar a você mesmo e assim, usando as gravações dos seus ensaios, você anota lá quais termos você mais repetiu. E aí você trabalha os sinônimos para aqueles termos. Por exemplo, tipo assim deixa de ser um problema quando é transformado em dessa maneira ou deste modo. Daí pode ser substituído por daí em diante. Né vira não é. E assim por diante. Procure ver qual termo ou frase você usa com muita frequência. E aí você estuda sinônimos para aquilo. Vá trocando as palavras. E a leitura vai te ajudar muito nessa fase. O esforço para a eliminação desses vícios, ele tem um efeito colateral muito interessante, porque ele vai naturalmente encorpar o seu vocabulário e trazer fluidez para o seu discurso. A sua linguagem vai ficar mais rica e acredite em mim, ela vai servir tanto para um discurso de encerramento de projeto no seu trabalho, quanto para pedir ali mais uma rodada de provolone empanado quando você estiver comemorando o projeto bem sucedido. Então veja, é importante prestar atenção nisso. Os sinônimos ajudam demais.